Palavra da Verdade, devocional de 15 de julho. A nova mentalidade do cristão. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versos 5 e 6. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este versículo nos fala da nova posição do cristão. A expressão em Cristo é o que melhor define o verdadeiro crente. Estar em Cristo é estar sob seu senhorio, unido espiritualmente a Ele e com Ele identificado. É também estar inserido na nova realidade espiritual que Cristo inaugurou com sua morte e ressurreição. Por isso, se você está em Cristo, você agora está vivendo em uma nova ordem de vida, superior àquela em que vivia quando estava em Adão, uma ordem eterna. Você é cidadão do reino de Deus. A posição de uma pessoa determina sua perspectiva acerca da realidade que a cerca. Porque estamos em uma nova posição, nós ganhamos uma nova visão da vida, uma nova mentalidade com novos padrões de pensamento. Assim, ser nova criatura implica também ter uma nova forma de conhecer a Cristo. Observe o verso 16 do mesmo texto. Aí Paulo diz que antes conhecia a Cristo segundo a carne, mas agora já não o conhece desse modo. Conhecer segundo a carne significa conhecer segundo o ponto de vista meramente humano, o qual é falho para entender a realidade à sua volta. Segundo o ponto de vista humano, Cristo para Paulo era um impostor, cujos seguidores causavam confusões. Era assim que ele conhecia a Cristo antes da sua conversão. Mas a partir dela, Paulo sofre uma mudança radical no modo de ver não somente a Cristo, mas também a todos os relacionamentos da vida. Confira em Filipenses 3, 7 a 9 o seu testemunho acerca dessa mudança radical de mentalidade. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A partir de sua conversão, portanto, seu conhecimento de Cristo não era mais segundo conceitos humanos, mas segundo o Espírito de Deus. Podemos entender melhor a nova mentalidade do cristão, a mentalidade do Espírito, contrastando-a com a velha mentalidade, a mentalidade da carne. A velha mentalidade tem por mestre o diabo e o mundo é sua escola. Em Efésios 2, 1 e 2 está escrito que antes de Cristo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E em 2 Coríntios 4:4 a Escritura também afirma que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A expressão este século refere-se ao mundo com sua mentalidade que o dirige. O objetivo dessa velha mentalidade é satisfazer os desejos pecaminosos do coração. A Escritura nos lembra em Efésios 2, 3, parte A, que antes de conhecermos a Cristo, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Contudo, agora somos advertidos a não andar como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17b a 19. Note que as palavras pensamentos, entendimento, ignorância e coração remetem à mentalidade que serve apenas à cobiça da carne. A força dessa velha mentalidade, portanto, está na carne ou natureza humana corrompida, força esta que Paulo reconhece em Romanos 7, 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É por isso que o destino daqueles que seguem a velha mentalidade é corrupção e morte, como está escrito em Romanos 8, 6 e 13a, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, e ainda, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8.
A velha mentalidade é incapaz de conhecer a Deus, bem como de compreender e aceitar as verdades espirituais. Em 1 Coríntios 2,14 está escrito que o homem natural não aceita e nem é capaz de compreender as coisas do Espírito. A carne também é incapaz de agradar a Deus, como está escrito em Romanos 8, versos 7 e 8. Ela até pode mascarar-se de religiosidade e misticismo, mas seu objetivo sempre será a satisfação do ego. A velha mentalidade deleita-se na adulteração do Evangelho de Cristo, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, mas seu misticismo é fruto de um coração enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, como está escrito em Colossenses 2,18. A religiosidade da mente carnal, portanto, incha, mas não edifica. Já a mentalidade cristã, ao contrário, tem Cristo por seu mestre. Por isso, em contraste com a mentalidade e o estilo de vida dos gentios, Paulo lembra aos seus leitores: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Efésios 4, 20 e 21. Observe que Cristo é tanto o que ensina como o conteúdo do aprendizado. Na verdade, Cristo nos dá sua própria mente, como está escrito em 1 Coríntios 2,16b. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O objetivo da mentalidade cristã é agradar e glorificar a Deus. Este é o alvo do transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Somos lembrados também de que o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, 9 e 10. Provar aqui tem o sentido de testar e aprovar. Ou seja, a mentalidade cristã testa todas as coisas e aprova apenas aquilo que agrada ao seu Senhor. Este é o propósito da morte de Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5,15. A força dessa nova mentalidade, no entanto, não está em nós, mas no Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É mediante o Espírito que recebemos o fortalecimento com poder no homem interior, como está escrito em Efésios 3,16. E o destino dessa nova mentalidade é vida e paz, como já vimos em Romanos 8,6 e Gálatas 6,8. Mas essa nova mentalidade não nasce madura. Ela precisa ser cultivada e o será através da vida no Espírito. Por isso Deus nos adverte a cultivar a plenitude do Espírito de duas formas. Negativamente, primeiro não devemos entristecer o Espírito, como está escrito em Efésios 4,30. Nós o entristecemos quando fazemos o que não agrada a Deus. Em segundo lugar, não devemos apagar o Espírito, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19. No texto, isto significa não dar ouvidos à voz do Espírito, que fala na Escritura e pela Escritura. Positivamente, somos exortados a nos encher do Espírito Santo em Efésios 5,18. O verbo encher-vos está no passivo no texto original, indicando que encher-se do Espírito é mais uma questão de rendição à ação dele, pois ele é quem nos enche. Os versículos seguintes explicam como é o processo do encher-se. Leia-os. Em segundo lugar, devemos andar no Espírito. Gálatas 5,16. O sentido é o de comportar-se dentro de certos limites, e aqui são os limites estabelecidos pelo Espírito. Sabemos que não temos força em nós mesmos para fazer o que nos é ordenado, mas não temos desculpas, pois devemos lançar mão dos meios de graça, a oração, a leitura e estudo da palavra e o reunir-nos com a comunidade dos santos, a fim de que por elas o Espírito de Deus age em nós. Devemos rejeitar, portanto, os velhos padrões de pensamentos e pensar pela palavra e pelo Espírito. É isto que quer dizer a Escritura quando nos recomenda em Romanos 2,12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.